Pode falar que eu tô gravando. Olá, meu povo querido. Aqui é a Isabel, a mãe humorada. E eu vim gravar hoje pra vocês um vídeo, né? Aproveitando o ensejo, eu já tava querendo há muito tempo gravar um vídeo sobre esse assunto. E hoje veio calhar, porque hoje é dia 1º de agosto. É o Dia Nacional, Mundial, Universal da Amamentação. E esse é o tema de hoje. Eu vou falar sobre amamentação, como eu venci 6 meses amamentando só no peito. Foi uma vitória, foi uma luta muito grande, mas até o momento tá valendo a pena. Vou te falar o que ninguém te contou, tá? Está nas letrinhas pequenas dos contratos. Amamentar é muito difícil. Não é tão fofinho, singelo como parece lá no cartaz lá do posto de saúde. Aquela foto linda, aquelas mães sempre de batinhas brancas, com os bebês sempre branquinhos e fofinhos. E aquela mãe com aquela cara linda, sem nenhuma olheira. Até pode ser o melhor momento do mundo. Mas é um processo bem difícil até você pegar a mão do negócio. Sempre tive um sonho de ter bebê de parto normal, de amamentar o máximo de tempo possível, e isso eu só consegui na minha 2ª gravidez agora. A bebê acabou de fazer 6 meses, dia 29. E eu não consegui fazer isso na primeira gravidez. Eu tenho quase certeza de que por falta de informação. Infelizmente, naquele tempo, 15 anos atrás, a gente não tinha tanta informação, tanto acesso à informação como a gente tem hoje. Eu não tive médicos que se empenharam em exigir que eu amamentasse, em me orientar, em me encorajar naquele tempo como tem hoje. Realmente, dessa vez, foi tudo muito diferente. Eu tive acesso a muita informação, eu li muito a respeito para conseguir tentar fazer as coisas do jeito certo e remendar o que dava errado, porque mesmo fazendo tudo, tentando fazer tudo do jeito certo, tinha coisas que ainda assim davam errado. Então, eu fiquei muito triste quando eu peguei meus alfarrábios da minha primeira gravidez, e eu percebi que com 35 dias de nascida, a Luísa já estava sendo receitada a tomar o leite artificial, porque eu achava que eu não tinha leite. Erradamente eu achava, como a minha irmã diz, hoje em dia ela tem essa informação: peito não é estoque, peito é fábrica. Então eu ficava com aquela ilusão de que o meu peito ia estar sempre grandão e sempre cheio de leite. E a verdade não é assim. Na verdade, quando o seu bebê começa a mamar, o seu peito é estimulado e naquele momento ele produz o leite. Não precisa o seu peito ficar imenso para você achar que tem ou não tem leite. Naquele tempo também, como não tinha muita informação a respeito disso, eu ouvia muitos comentários em volta. Então os comentários em volta eram de que você é muito magrinha, você deve ter pouco leite, o seu leite é fraco, o seu bebê tá chorando porque ele tá morrendo de fome. Também não era verdade. O meu bebê, a minha bebê 1, Luísa, nunca teve queda de peso, nunca teve nenhum sintoma que hoje eu sei que seriam sintomas de uma criança que está realmente sentindo fome, passando fome. Então, meu alarme. Então, realmente, o acesso à informação foi o que salvou a minha vida, A verdade me libertou. E amamentar é uma luta diária, Como diz a Bíblia que o reino de Deus é tomado à força, a amamentação também, de certa forma, é um reino que você conquista à força. Desde o primeiro dia você tem que lutar, persistir. Alguns momentos são incômodos, você se sente às vezes usurpada, na sua saúde, no seu tempo. Tem muitas mães que já vieram a mim relatar que se sentiam realmente usurpadas, se sentiam como se fosse uma máquina de refrigerante que deposita um dinheiro e sai o que você precisa. Se sentiam usadas, se sentiam só uma fonte de alimento, se sentiam deprimidas e não tiveram quem as aconselhasse de modo contrário. Então elas acabaram desistindo de amamentar. Teve mães que já passaram, acharam que o leite era mágico, e na primeira infecção que o bebê teve, a mãe se sentiu um fracasso. Falou: poxa, meu leite não tem nutriente, meu leite não tem antibiótico.
E não é assim, né? O leite materno não é mágico. A amamentação de Luísa, 15 anos atrás, já teve alguns percalços. O meu peito não tinha bico, né? Foi uma dificuldade para ela pegar direitinho, porque ela mamava muito fraquinho, diferente da Beatriz, que já é bem bruta para mamar, bem forte, porque ela nasceu bem maior que Luísa. Na dificuldade, né, de ter o bico do peito certinho, eu demorei muito para poder conseguir fazer a Luísa mamar legal. Então meu peito começou a acumular leite, começou a querer empedrar. Desesperadamente, tá? Não façam isso em casa, a gente fez por desespero, não é recomendação médica. A minha mãe mamava no meu peito e cuspia o leite. Foi um processo assim difícil, né? A gente teve que romper, claro, mas foi a única forma realmente de aliviar o meu peito. Passado esse volume de leite dos primeiros dias, aquilo se normalizou. Luísa já cresceu uma semana e já começou a pegar o bico do peito. Enfim, fui ser ensinada em casa pela minha tia Naí a como fazer uma massagem que estimulava o bico do peito. E aquilo ali foi superado de uma forma muito simples. Esse que eu estava falando. Da Beatrice, desde o hospital eu já comecei a sentir incômodo ao amamentar. E a enfermeira obstétrica veio, né, me orientar, disse que a pega estava correta, não tinha nada de errado. E na maioria dos casos, quando começa a machucar, é porque a pega do bebê está errada, a posição do bebê está errada, o bebê precisa ficar com a barriga coladinha em você. O bico do peito, né, tem que ir lá no palato mole do bebê, lá no fundinho mesmo da garganta, onde a língua alcança. Então, para isso, você realmente tem que o peito estar macio e entrar bem na garganta do bebê. Aparentemente estava tudo certo e mesmo assim eu sentia dores, né? E depois eu acredito que foi por causa dos pontos que eu levei do parto. Eu sentava ligeiramente de lado e eu acho que isso comprometeu o posicionamento do bebê. Isso é uma construção minha, tá, gente? Porque eu não via nada que justificasse a machucar meu peito como aconteceu. Com o decorrer dos dias, o meu peito ficou machucado, ficou ferido mesmo, com casquinhas de ferida. Foi uma coisa muito triste. Fiquei muito chateada, eu chorava muito. E comecei a ouvir, né, a sugestão das pessoas. Bota água quente, bota água fria e passa pente e fica no chuveiro, espremendo o peito. Comecei a fazer, chegou o desespero, que nada resolvia, e eu comecei a fazer tudo que as pessoas mandavam e a situação só se agravava. E eu fiz a única coisa que eu não podia ter deixado de fazer. Tirei a minha bebê de mamar, porque o meu peito ficou machucado, começou a sair sangue no cocôzinho dela, porque era o sangue que ela bebia. Infelizmente aquilo me apavorou tanto. E eu fiquei uns dias sem amamentá-la para poder aquela situação se normalizar. E esse foi meu grande erro, porque nesses 1 ou 2 dias que eu botei ela para mamar menos nesse seio, o meu peito empedrou, teve que ser drenado pela médica, né? Algo que aconteceu com a minha mãe, foi também bastante triste, aconteceu com a minha mãe e também veio a acontecer comigo, coisa que eu jamais imaginei, com tanto de informação que eu tinha que poderia acontecer. Então a médica teve que apertar meu peito para poder tirar aquele excesso de leite, tá? Fica tranquila, vai sair o leite aguadinho normal. Só vai sair aquele excesso que estava ali acumulado, tá, gente? Eu ficava aterrorizada imaginando o que poderia sair dali. E nada demais. A dor foi imensa, né? O meu peito continuou machucado durante alguns dias, mas aquilo passou. A bebê voltou a mamar plenamente, tudo normalizado. E realmente amamentar não é aquela coisa fofa de cartaz de posto de saúde, não, com o pai do lado sorridente. Não. Até porque não tem nada que o pai possa fazer, a não ser ficar do seu lado ali olhando, né? Porque não tem nada além que ele possa fazer, a não ser pegar um paninho pra te ajudar. Então não fica também mistificando isso se o pai do bebê não tá presente pra amamentar, não tá ali do seu lado. E ele dorme à noite enquanto você amamenta. Gente, não tem nada que se possa fazer um homem na vida naquele momento, a não ser pegar alguma coisa que você precisa. Então também não fica romantizando isso demais, porque você acaba ficando frustrado e triste com uma coisa que não teria como ser de outra maneira. E se você fosse homem, de repente você também agiria da mesma forma. Então,
Não tem necessidade de dramatizar isso, né? Enfim, aqui tá a Beatrice. Olha as coxas da criança. É uma criança saudável. Teve uma infecção mais ou menos um mês atrás. Meu leite também não foi mágico para prevenir isso. Isso aconteceu. Eu não fiquei triste porque eu já tinha mães que tinham me dito que isso poderia acontecer. Então eu já estava prevenida. Mas é uma coisa que eu aconselho demais. Amamentar é um momento único, é um momento seu e do bebê. É um momento que você tem de observar cada detalhe do seu bebê. O seu bebê olha para você. É um momento de ternura. Mas nada que não se faça também com a mamadeira. Nada que você amamentando o seu filho com uma mamadeira, caso você tenha alguma limitação de leite, também não possa ser feito. Você pode tocar seu bebê, acalentar da mesma forma. Não fique se sentindo menor por isso. Amamentar realmente, para mim, foi uma questão de raça. Para mim, pessoalmente, foi questão de mais raça do que o próprio parto normal. Então foi uma luta muito grande. Foram dias difíceis, os dias que meu peito ficou ferido. Porque a dor de parto, ela vem, acabou e pronto. Agora, amamentar quando dói, você já começa a se desesperar, porque daqui a 2 horas você vai sentir aquela dor toda de novo. Então, realmente, tem que ter raça para amamentar. Eu estou muito feliz porque eu venci 6 meses. Com a Luísa, eu não tive um pediatra para me informar essas coisas que poderiam dar errado. Quando eu cheguei no consultório, falando que eu estava com pouca produção de leite, eu não tive um profissional para me dizer: minha filha, é assim mesmo, quando o seu bebê encostar no seu mamilo e der umas 3 puxadinhas, na hora o leite desce, porque é assim que acontece comigo. E eu não tive. Eu tive alguém para imediatamente me empurrar um leite artificial, muito comodamente, e desse modo, né, eu ia intercalando o leite artificial, até que o leite artificial tomou conta de tudo, dominou tudo. E a minha filha, muito novinha, já teve que começar a comer alimento sólido porque aquilo não sustentava ela. Fica essa dica, né? Quando o seu bebê puxar, o leite é produzido naquele momento, na hora. Não precisa o seu peito ficar enorme para você achar que tem leite ali. Ele vai ser produzido à medida que haja demanda. Então, cada vez que eu dava um leite artificial, aquele leite era suprimido, porque meu cérebro falava: não precisa mais desse. Então, esse a gente abstrai, abafa e vamos pensar para daqui a algumas horas. E não é dessa maneira. O leite, ele vem tanto quanto você precise. Conheço pessoas que amamentam gêmeos. Tem grupos virtuais de amamentação que você vê cada história que você fica maravilhada. Mulheres que amamentam gêmeos só no peito durante meses. Aqueles bebezinhos robustos mesmo. Lindo, lindo, lindo. Então é uma coisa que vale muito a pena. Buscar informação, né? Buscar informação. A Beatriz está com 6 meses. Ela tem noites que ela acorda 2 vezes para mamar. Tem noites que ela acorda 7. Então, realmente, gente, é um reino tomado à força. É difícil, mas a maternidade é assim, né? Ser mãe e servir a Deus. Se tá muito fácil, você tá fazendo alguma coisa errada. Porque tem que ser difícil, tem que haver alguma renúncia, tem que haver algum momento de frustração, de você achar que não é bom bastante. Isso é um processo normal. Então, é isso que eu tinha para dizer a respeito de amamentação. Mas no mais é isso. Que Deus abençoe todas vocês. Que vocês consigam amamentar de um jeito ou de outro. Que você não pode perder o momento de comunhão com seu filho. O momento de tocar nele. Porque vários documentários falam, né, que o que faz os neurônios do bebê se comunicarem, se interligarem, é o afeto. Então, tudo que seu bebê constrói, ele tem que ser soldado. E o que solda isso é o amor, é o afeto, é o toque. Então é muito importante esse momento de estar com seu bebê. E é isso, tá bom?